Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Hoje, quinta-feira, como já fazemos há muitas quintas-feiras, programa ao vivo que você assiste pela TV Agência Sindical. Depois o programa é disponibilizado no canal da agência do YouTube e poderá ser visto a qualquer hora, a qualquer momento. Eu quero, antes de falar do nosso entrevistado e do tema, o tema já é sabido, foi divulgado, sindicalismo e meio ambiente e sindicalismo. Nós fazemos agora séries de programas temáticos. Eu quero registrar que no canal YouTube da Agência Sindical, a questão de uns 15 dias, nós gravamos uma entrevista com Ciro Gomes, ex-ministro e provável candidato à presidência da República, a ser confirmado ainda agora em 2018. E já estamos lá com mais de 1.200, 1.300 visualizações, o que para um canal no YouTube de uma pequena empresa como a Agência Sindical é significativo. E por falar em Ciro Gomes, vou dar uma informação em primeira mão, me fiando, evidentemente, na fonte confiável, que é o Lúcio Maluf. O Lúcio Maluf, ele é do Diretório Nacional do PDT, falou com o Ciro hoje, que estaria, não sei se é no Brasil ou no exterior, e o Ciro confirmou que dia 20 estará em Guarulhos. Por que em Guarulhos? Porque no dia 20 haverá o pré-lançamento da candidatura de José Pereira dos Santos à Prefeitura de Guarulhos. Por que eu falo de uma candidatura? Porque é do campo sindical. O Pereira preside os sindicatos metalúrgicos Guarulhos Região, é também da Federação dos Metalúrgicos e diretor, secretário nacional de formação da Força Sindical. Dadas as informações, e antes de anunciar o nosso convidado, eu quero lembrar que temos aqui a presença da simpaticíssima e comunicativa Ariane Soares. Tudo bem, Ariane? Tudo jóia, Franzin? Muito boa noite. Boa noite, Nildo. E boa noite a você, internauta, que nos acompanha aqui no programa Repórter Sindical. É um prazer tê-lo nesta programação. Encaminho perguntas ao nosso entrevistado através de alguns meios. Um deles é o WhatsApp. O nosso número é 011 942 709363. Repetindo, 011 942 709363. Você também pode enviar uma pergunta através do e-mail repórter@agenciasindical.com.br ou mesmo pelo nosso Facebook, facebook.com/agência sindical. Muito bem, o Nildo, que está aqui ao meu lado, também de azul, como eu, como o Joe, Helenildo Queiroz Santos, diretor do Sindicato Metalúrgico Guarulhos Região, e uma pessoa que tem dedicado anos e anos à luta contra os acidentes de trabalho e por saúde e segurança no ambiente de trabalho. Organização de CIPA, seminários de cipeiros, de profissionais de saúde e segurança. Mas o Nildo hoje não vai falar só disso, o Nildo vai falar da questão do meio ambiente, porque ele é muito zeloso também dessa questão da preservação ambiental e de levar o debate da preservação do meio ambiente para os locais de trabalho. Nildo, muitíssimo obrigado pela sua presença, você que veio de Guarulhos ou mais longe ainda. Obrigado. Vim de Arujá, um pouquinho mais para frente. É verdade. Alguns 20 quilômetros a mais. Mas a doutora estava boa? Estava ótima, excelente, hoje foi tranquilo. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço a você para a gente poder estar aqui expondo mais uma vez as questões relativas à saúde do trabalhador e hoje com um tema um pouco mais específico, a questão de meio ambiente e trabalho. Então, espero que nós possamos aqui fazer um bom programa e levar boas informações a todos que nos estão nos assistindo. Boa noite a todos. Eu quero registrar que o Nildo integrou o Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos, não só integrou, como atuou, é sempre atuante e propositivo. Nildo, neste momento você está no sindicato iniciando uma campanha de combate a esse vírus Zika, a esse mosquito transmissor da dengue e que irradia uma série de outras doenças e males. Te pergunto, em que medida esse assunto tem relação com o meio ambiente? Pode ter toda a relação com o meio ambiente, né, Francisco? Porque, de verdade, assim, tudo que nós temos vindo de relatos, a questão do Zika, é uma questão de saúde pública. Em primeiro lugar, a questão de saúde pública. Mas, como ela tem uma relação direta com o meio ambiente, nós temos que tratar das questões do lixo, da questão da água, da questão de todos aqueles focos que são os criadores do mosquito, né? Precisamos trabalhar isso não só na sociedade, quer dizer, dentro das nossas fábricas,
nos locais onde a gente frequenta e principalmente nos ambientes de trabalho, né? Porque tem uma questão que a gente tem que colocar mais para frente aqui no debate, a gente pode colocar ela como preocupação. Por exemplo, se alguém for picado, entre aspas, se alguém for contaminado, se alguém tiver algum contato com esse mosquito dentro da fábrica, a legislação vai dizer que isso é acidente do trabalho? Então é uma coisa complicada. Então, para evitar todo esse debate, a gente tem que primeiro fazer a questão da prevenção, né? Porque não é só a picada ou a dengue em si, é uma doença comum. Hoje nós estamos com mais uma consequência desse bendito Aedes aegypti, que é a questão da chikungunya, a questão do Zika e outras doenças que estão relativamente associadas, e estão aí dependendo de alguns testes, né, técnicos mais específicos da comunidade médica e científica para poder desmistificar algumas coisas que estão aí na sociedade a respeito do Zika vírus e de todos aqueles problemas que são pelas infecções aí do Aedes, né? Ô Nildo, uma fábrica, uma multinacional, ela evidentemente, eu quero crer, né, não sei, faz muito tempo que eu não entro numa fábrica assim, trabalhando, etc., ela tem lá as condições sanitárias sob controle, pelo menos é o mínimo que se espera. Agora, nas fábricas pequenas, jocosamente chama boca de porco, nas bocas de porco, tem um terreninho, o sujeito conseguiu fazer um puxadinho ali para a fábrica, aí puxou mais um salão, etc. Tem lá um pedaço de terreno abandonado, tem água empoçada. Onde que é mais frequente a incidência do mosquito? É nas fábricas grandes, onde às vezes tem terrenos enormes, ou nas pequenas empresas? Ou isso não tem diferenciação? Franzinho, eu acredito que não tem diferenciação. Isso está disseminado na sociedade inteira. Não dá para a gente apontar o dedo em algum lugar e dizer o foco, a não ser aqueles que já foi feito pesquisas, como algumas cidades, que teve uma epidemia naquela cidade. Aí você pode dizer que determinada área, determinado bairro teve um problema mais agravante, né? Mas eu acredito que como nós estamos tratando aqui com a população, tratando com o povo, né? Porque uma coisa é o poder público, outra coisa somos o que cada um de nós pode fazer para poder evitar. Né? Pode e deveria estar fazendo há muito tempo, né? Porque tem, antes de mais nada, essa questão do lixo, do saneamento básico, essa que você falou da água parada, de descarte de material, é uma questão de cultura, é uma questão de educação e que nós temos no país uma deficiência muito grande de debater alguns temas que estão aí à sociedade e esse também é um tema que deveria ser debatido no âmbito da educação, não só no âmbito da educação, em todos os espaços de poder, como eu agradeço por estar aqui, né? Esse espaço de poder de comunicação. A comunicação tem o poder de levar a informação. Então, acho que isso está disseminado e nós temos que... acho que a campanha, por si só, que ela vem a partir de um artigo do presidente Zé Pereira, que colocou lá no jornal hoje, né, ele falando sobre o Zika e saneamento básico, e ele está colocando no artigo dele que nós temos que enfrentar, uma guerra, né? Inclusive, dia 12, dia 13, sábado, vai ter aí um dia de mobilização nacional, tá certo? Mas antes mesmo desse dia, nós já estamos tentando fazer a nossa parte nas fábricas, inclusive dentro da nossa própria casa. Nós vamos poder depois ver a nossa casa, né? Ver o clube, ver as colônias, ver o sindicato em si, para a gente poder fazer a parte primeiro também na nossa casa, tá certo? Muito bem, porque não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau. Nós temos que dar o exemplo. Eu quero mostrar aqui uma revista de 2012, do Sindicato dos Metalúrgicos Guarulhos Região. Defenda a vida, proteja a natureza. Sindicato preserva Mata Atlântica. Aqui a foto aérea é do clube de campo do sindicato, no Parque Primavera. E o sindicato é um clube muito grande e tem aqui, se não me engano, alguns alqueires de Mata Atlântica. E depois mostra uma série de ações na revista, 4 alqueires de mata intacta no clube de campo, conserva a natureza numa área densamente povoada. Portanto, falar aqui de meio ambiente, de natureza para este sindicato não é apenas pegar uma onda no debate, é o sindicato que tem compromisso e tem trabalho nessa área. Nildo, eu queria saber por onde você vai começar essa campanha nas fábricas de combate ao mosquito Aedes. Eu não sei falar o nome inteiro aqui, vocês me desculpam aqui, mas esse mosquito transmissor da dengue, né? Você começa pelas CIPAs, pelas Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, pelos delegados sindicais, ou fazendo um boletim, um panfleto, mandando uma carta para RH, um e-mail, um zap, como é que você está fazendo isso? Franzinho, eu acho que você foi feliz até em algumas reuniões nossas. Nós temos que aproveitar todos os meios de comunicação, todo o espaço que a gente possa ter para levar as mensagens, nós temos que aproveitar. Seja aí o tal do Zap, né? Porque agora é moda para todo mundo ter aí
na rede social, você tem aí uma ferramenta de comunicação que é o Zap, você tem os e-mails, você tem o próprio site do sindicato que pode inserir algum vídeo educativo para que as pessoas possam, ao acessar o site, também entrar ali e verificar o que aquele vídeo tem de conteúdo para levar informação para as pessoas. Nós podemos atuar no nosso clube de campo, que é bem frequentado, principalmente aqui nessa época de calor. Podemos levar esses assuntos nas assembleias que são feitas todas as semanas por todos os setores aqui do sindicato, né, o setor A, B, C, D, E, que a gente é dividido em setores, levar esse assunto, levar esse tema, porque, como está bem dito aí também pelo Pereira no seu artigo, essa questão do mosquito, ele não escolhe classe social, nem religião, nem credo, sim, sim. Né? Ele vai em todos os lugares. Então a gente também quer que essa informação chegue a todos os níveis da população, do mais humilde àquele mais regado, né? Aquele que tem uma condição um pouquinho melhor, para que, como eu disse, está em todos os cantos, né? Não é na fábrica pequena e não é só na fábrica grande. É claro que quando a gente compara a questão de estrutura, uma fábrica grande tem uma possibilidade maior de fazer um determinado trabalho. Só não faz se não quer, né? Só não faz se não quiser, porque ela já tem técnico de segurança, ela já tem os engenheiros, ela tem uma boa relação ali com o pessoal das CIPAs, que foram eleitas, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que foram eleitas para fazer um determinado trabalho, embora relacionado à saúde do trabalhador, a questão de combater o mosquito também está relacionada à saúde, que pode gerar afastamento, pode gerar doença e, em último caso, como já está descrito aí na sociedade, em alguns artigos que está colocado, levar à morte. Que, inclusive, no Brasil, o terceiro caso foi notificado, já foi notificado em dezembro, mas foi confirmado hoje com a morte de uma pessoa, né, de uma mulher do sexo feminino, uma mulher de 25 anos que tinha contraído o vírus em dezembro, e só agora que eles detectaram que aquela doença que ela havia apresentado pulmonar foi pelo Zika vírus. Então não é só a picada do mosquito e uma simples doença, né? Ou seja, afetou toda a parte pulmonar da pessoa, a parte respiratória, que no futuro, quer dizer, quase 2 meses depois que foi detectado, que é um problema. Então nós não temos que dar moleza para isso, para essa questão, temos que atacar ela com todas as forças que a gente puder, sem esquecer, é claro, daquilo que já é o nosso dia a dia, de estar atuando nas portas de fábrica. Perfeito, eu quero mostrar aqui as páginas 16 e 17 da revista. Saneamento básico e a qualidade de vida. E aqui tem uma foto do presidente Zé Pereira dos Santos. Pereira mostra a situação em Cumbica, região que concentra empresas e trabalhadores residentes no bairro. E aqui é uma rua sem asfalto, me parece que já foi asfaltado, saneado, etc. Mas a situação era muito precária na época e o sindicato foi lá e denunciou e cobrou da prefeitura um investimento aqui em pavimentação e melhoria daquele local. Imagine essas poças d'água aqui, hoje em dia, Nildo, isso aqui é um criadouro, né, terrível de mosquito e fonte de disseminação de doenças. Então, é bom mostrar porque mostra que o sindicato tem uma atuação, não é uma coisa episódica, esporádica. Eu vou puxar pela memória, e se eu estiver errado, você me corrija. Me parece que na eleição de 2010, no segundo turno, o atual prefeito de Guarulhos, o Almeida, procurou dirigentes do sindicato, que o sindicato é uma entidade apartidária, buscando apoio. E aquele grupo de sindicalistas apoiou o Almeida no segundo turno com uma condição, que ele investisse em saneamento básico. Na época foi até feita uma carta compromisso. E também, se eu não estiver enganado, a primeira ação foi no clube de campo, que a prefeitura jogava esgoto no clube de campo, é isso? É isso aí, e durante muito tempo, ou seja, desde a existência do clube, da inauguração de 93, que quem faz o tratamento de água e de esgoto daquela região era o sindicato, ou seja, assumindo uma responsabilidade que era do poder público, quem fazíamos éramos nós, né? E com uma qualidade excelente, porque você pegava esgoto numa ponta e podia tirar água limpa 99,99% na outra, que é até passível de beber, mas é claro que as pessoas têm um certo receio, né? Sim, sim. Se você olhar o aeroporto de Guarulhos também, o internacional, eu fui fazer uma visita quando fiz o curso de Técnico de Segurança aí, em 1996, né? O aeroporto internacional trata cerca de 85% da água do aeroporto é tratada, falta 15%. Certo. Ela não bebe porque quando alguém descobrir que aquela água é água de esgoto, ninguém não vai, né? Então no clube também tem essas dificuldades, mas aquela água é bem tratada e ela vai depois servir ali todas as partes dos criadores ali de peixe, né? Para servir para água a planta, para lavar o clube. Nós já fazemos uma parte que é a prefeitura que deveria ter feito. Graças a Deus, o empenho do presidente Pereira e da direção e do movimento sindical em cobrar isso da prefeitura fez com que
a questão do saneamento básico tivesse uma certa importância na cidade de Guarulhos, que hoje, se eu estiver enganado, Guarulhos já consegue tratar de 50% a 64% do seu esgoto. Ainda tem muita coisa para fazer, mas já conseguiu avançar graças ao empenho do movimento sindical. E antes era quanto? Antes era zero, né? Era 0%. Se não fosse o movimento sindical, nós não tínhamos chegado hoje nisso. Olha que depoimento interessante. Foi a pressão sindical na segunda maior cidade do estado que assegurou à população daquela cidade, Guarulhos, esgoto tratado. Começou no Sindicato dos Metalúrgicos. E aí isso é importante dizer porque mostra o papel social também da ação sindical consequente, séria, politizada, progressista, etc. Me avisa Implacável Edu que temos arquivo sindical, vamos à matéria, voltamos já com ele, Nildo Queiroz, o Nildo dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região tem ações efetivas em defesa do meio ambiente e da preservação da natureza. Para falar sobre suas ações, a entidade lançou a segunda edição da revista Defenda a Vida, Proteja a Natureza. Eu vou entregar ao Clemente uma revista produzida pela agência sindical para os metalúrgicos de Guarulhos sobre meio ambiente. Clemente, você acha que pode fazer parte da pauta sindical esse tipo de assunto? Não, com certeza, deve fazer e é pauta, porque o meio ambiente interessa a todos, né? A gente, enquanto movimento sindical, a gente fica discutindo muito o meio ambiente do trabalho, a questão do acidente de trabalho, a questão das doenças profissionais, mas olhando como cidadão, nós temos que olhar o mundo que está ao nosso redor, o bairro onde está instalada a empresa, que tipo de ar que nós estamos respirando, que tipo de resíduos que são colocados na natureza. Então, defender o meio ambiente é defender a vida, é defender a todos. O que você acha sobre a importância do movimento sindical se engajar na luta ambientalista? Lógico, é muito importante. Obrigado pela revista, está uma bela revista, muito bem trabalhada. Isso mostra um movimento sindical se engajando nessa luta, que é a luta da vida, pelas futuras gerações. Então, Guarulhos está de parabéns, o Sindicato Metalúrgico de Guarulhos, seu presidente Pereira, de fazer um belo documento mostrando a necessidade de cada vez mais a sociedade estar preparada em defender e cada vez mais o meio ambiente. Patá, queria entregar a revista, sei que o tema do meio ambiente é um tema que te interessa, e dizer que o nosso foco principal aqui, além da defesa da natureza no geral, é o saneamento básico. Não há dúvida nenhuma. Talvez você não saiba, e as pessoas que estão nos vendo com certeza não sabem, eu fui do conselho do Fundo de Garantia. E naquela oportunidade que eu tive o prazer de participar desse conselho, eu era um daqueles mais chatos no sentido de valorizar que os recursos deviam ser canalizados literalmente para o saneamento básico. Eu pensei, a tua fala é exatamente a que eu defendi naquele momento. E continuo hoje, porque há mais de 10 anos que eu saí do Conselho. E continua muito atual, que é muito importante. Lógico que a habitação é importante, não há dúvida que o Fundo de Garantia serve, os recursos servem para isso. Mas o saneamento básico é mais importante ainda, porque significa vida, qualidade de vida. Então você está de parabéns, Franzin, parabéns ao meu companheiro e amigo Pereira por essa revista, que com certeza eu vou ler com muita atenção. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem. Voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar, hoje entrevistando o sindicalista Nildo Queiroz, o Nildo do Sindicato Metalúrgico Guarulhos Região, dirige, é o responsável pelo Departamento de Saúde e Segurança do Trabalhador do sindicato e tem uma atuação muito forte, constante e eficaz no combate aos acidentes, pela melhoria da saúde dos trabalhadores. Nildo, eu paro de falar porque agora eu vou falar com a nossa Ariane Soares, porque temos perguntas dos internautas e nossos amigos aqui do programa. Vamos lá, Ariane? Vamos. Primeira pergunta é do Marco Mota. Ele é sociólogo, seu amigo e assessor da Federação dos Metalúrgicos no estado de São Paulo. Ele quer saber de que forma você acha que seria possível o movimento sindical como um todo assumir mais as questões ligadas à saúde e meio ambiente do trabalho. Boa pergunta, só falta a resposta. Aí tem que se perguntar com os capa preta. Os capa preta, né? Não,
A questão da saúde no movimento sindical, ela tem uma dificuldade, porque precisa que o dirigente sindical ele vem da base, ele vem de uma fábrica. Se dentro daquela fábrica ele não tem um engajamento com a área da saúde, ao chegar no movimento sindical ele tem pouca percepção daquilo, porque na verdade tem uma dificuldade da fábrica, porque a primeira necessidade de qualquer trabalhador é a questão econômica. Em segundo plano sempre vai estar a questão da saúde, isso é na vida de cada um de nós como trabalhadores. Mas é interessante a pergunta do Marcos, porque o movimento sindical, quando ele surge, parte das bandeiras do movimento que faz a força do movimento sindical são as questões de saúde. Sempre foram redução de jornada, a briga por acidente, melhores condições do trabalho. E mesmo há 200 anos nós estamos correndo atrás disso. Então eu acredito que o primeiro passo que o Marcos está colocando da federação, que eu agradeço a pergunta e mando um abração para ele, é que as próprias direções, né, que as direções dos sindicatos, principalmente aqueles que têm o poder da decisão, de inserir esse tema no seu dia a dia. Eu sei que não é fácil, porque às vezes você precisa de uma pessoa especificamente treinada para aquela área, com um pouco de conhecimento para aquela área, mas tem uma outra questão que é muito importante dentro do sindicalismo, que é uma parte que o Pereira que faz, que é a formação sindical, né? Então, se um dirigente sindical estando formado, ele não precisa ser naturalmente um técnico de segurança, nem tampouco um engenheiro, mas ele participando de cursos de formação que tenham também como mote a questão da saúde, a questão da segurança, para informar, né, e para levar o conhecimento à classe trabalhadora, eu acredito que a gente pode aumentar o número de pessoas que estejam aí engajadas nessa questão. Porque no movimento em si, o Marcos sabe muito bem disso, às vezes você olha para o sindicato, você não consegue 30, 40 sindicatos no estado de São Paulo, que é grave, né? No estado de São Paulo, que é grave, que tem alguém da direção, um funcionário, um assessor, um diretor, uma pessoa contratada, um voluntário que cuide dessa parte de saúde e segurança, porque entre algumas razões todo mundo acha que é uma coisa complicada, é muito difícil e que é técnica. Não é, ela é muito mais política a resolução do que técnica. Técnica é para o conhecimento, para a gente poder debater nas mesas, nos locais de debate que são interessantes. Mas a questão é muito mais de política, né? De se fazer isso no dia a dia, principalmente fazendo aquilo que é necessário, como o nosso eterno ministro Marco falou hoje. É sempre estar na base, sempre conversar com os trabalhadores e levar a reivindicação dele para dentro do sindicato. Transformar isso numa pauta e fazer essa luta acontecer nessa área de saúde. Perfeito, obrigado, Nildo. Eu quero mostrar aqui o logo da nossa TV, Agência Sindical, tvagenciasindical.com.br, YouTube, youtube.com/agência sindical, WhatsApp, no 11, naturalmente, 942-709363, repetindo, 942-709363. Aproveitando o ensejo, mostrar material produzido pela Agência Sindical. Acho que tem um pouco da cara da agência sindical aqui, os nossos materiais têm um certo padrão, né? 25 anos fazendo a mesma coisa, se não fizer minimamente bem feito, tem que mudar de ramo, né? Jornal da Chapa 1, Experiência e Compromisso, concorre à direção do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Valores, Escolta Armada e Afins do Estado de São Paulo, dias 16 e 17 de fevereiro, agora, semana que vem. Categoria Voto Unidas, dias 16 e 17, participe. E aqui o João Passos Mineiro, dirigindo uma manifestação que parou a rodovia Santos Dumont em Campinas, protestando em razão dos ataques a carro forte e a trabalhadores e as empresas de transporte de valores. Embaixo aqui num boxe, histórico de lutas, num box, né? Caixa, né? Num box, histórico de lutas pavimenta caminho para mais avanço. 2 fotos PB, uma de uma greve aqui na Baixada Glicério, que eu estava lá inclusive no dia, outra de um seminário que eu casualmente ajudei a organizar, o primeiro seminário da categoria, depois o João falando uma manifestação e aqui uma negociação com o sindicato patronal. Boa sorte, trabalhador, compareça para votar, seu voto fortalece o sindicato. Por fim, e pedindo mais uma vez licença para o Nildo, mostrar um outro material rapidamente, que é uma audiência pública na Praça Rotary, que é na esquina da minha casa, na Vila Buarque. Nós fizemos um movimento para reformar a praça, onde existe a biblioteca, lindíssima biblioteca Monteiro Lobato, biblioteca infantil. Então, se você é da Vila Buarque e adjacências, está convidado. Sábado, dia 13/2, às 14 horas, na rua General Jardim 485, no auditório da biblioteca. Vamos lá com o Alcides Amazonas, subprefeito aqui da Sé, para discutir o projeto de reforma da praça. A praça, como é do povo, como o céu é do condor, já disse o poeta, aquele poeta da Bahia, o Castro Alves.
que estudou aqui perto, por sinal, aqui no Lago São Francisco, aqui praticamente ao lado, no curso de Direito. Seguindo com o nosso programa, eu acho que eu vou chamar perguntas da Ariane Soares. Posso chamar, Edu? Senão eu fico falando aqui, o Nildo falando. O Nildo tem muito conteúdo, ele pode falar 3 horas sem parar, mas vamos dar espaço aqui aos nossos internautas. Vamos lá? Vamos. Seguindo aqui com o mesmo assunto relacionado à saúde e segurança do trabalho, nós temos aqui uma pergunta de Armando Henrique. Ele é presidente da FENATEST, que é a Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Você conhece o Armando Henrique? Pouquinho. Inclusive, ele te mandou faz uns um 20 abraço. anos, né? 20 anos que eu conheço o Armando, um abração para ele. Ele te mandou um Desde abraço a época também. do Valdete eu conheço o Armando, quando o Valdete era presidente do sindicato. Que legal. Vocês estão ficando velhos. Coincidência. Eu vou falar isso, Bozinho, eu não me lembro disso. Então, ele fez aqui 5 perguntas, mas a gente vai tentar dar uma resumida aqui, porque são bastante. Ele quer saber qual é o impacto da precarização do Ministério do Trabalho na saúde e segurança do trabalho nas empresas. Boa pergunta, hein? Essa é uma boa pergunta, mas antes de responder essa pergunta, eu queria fazer também uma questão de justiça. Quando o Marcos faz uma pergunta, o Marcos da Federação Mota faz a pergunta da questão da preparação de gente sindical, quero parabenizar a Federação dos Metalúrgicos também, na pessoa do Marcos, que idealizou alguns cursos de formação também na Federação, ao qual eu tive o prazer de fazer parte dos cursos. Foi em 2013 e 2014, o ano de 2015 foi um pouco devagar por a questão da crise, que está lá. Crise não, mas a dificuldade econômica que está aí no Brasil inteiro. A Federação também fez um bom trabalho nessa questão de formação e colocando o tema saúde e segurança dentro dos cursos de formação. Mas a pergunta do Armando, da precarização do Ministério do Trabalho. Sim. Eu vejo que é fundamental, uma das questões que é fundamentais, e até quando a gente está falando aqui da questão do mosquito aí do Zika, é a questão da fiscalização. Então, não adianta somente a gente ter nós termos um trabalho no movimento sindical, nas centrais sindicais, nos movimentos sociais, nas fábricas, onde a gente pode atuar, fazendo com que essa atuação política resulte em convenções coletivas, resulte em regulamentações, resulte em normas, se do outro lado não tem a fiscalização. E o fato do Ministério do Trabalho ter sido precarizado, e agora pior ainda, porque está junto com a Previdência Social, que deixou de lado, já tinha deixado de lado. Na era Fernando Henrique já estava acabando. Na era Lula diminuiu muito mais. A Dilma assumiu o governo, aí acabou mesmo com o Ministério do Trabalho nas questões de fiscalização do ambiente de trabalho. O Ministério do Trabalho já nos 4 anos passados da Dilma, não discutia saúde e segurança, a não ser em tempos específicos, como era para falar o 28 de abril, o 28 de fevereiro, ou quando acontecia um acidente ou alguma coisa grave. Mas, de verdade, pelo menos daquilo que a gente tem participado, essa questão da precarização foi ruim, porque não faz fiscalização. E eu vou dar um exemplo simples que o Armando ainda sabe disso. Você trouxe uma imagem agora do Clemente. Sim. Aconteceu um acidente, em 2014, aconteceu um acidente do trabalho em Osasco, que um trabalhador perdeu as duas, se eu não me engano, perdeu uma das mãos, ou as 2 mãos, perdeu os dedos, aliás, e essa questão da precariedade do Ministério do Trabalho é tão grave que, do fato acontecido até o dia do Ministério do Trabalho ir lá efetivamente fiscalizar o ambiente, foram 81 dias. E só foi 81 dias porque o Sindicato Metalúrgico lá, na pessoa do Clemente, do Ratinho, do Jorginho, do próprio Magrão, que era da Federação, fizeram uma pressão tremenda no Ministério do Trabalho, pararam inclusive a empresa e depois de 81 dias apareceu alguém. Isso a gente fica muito puto quando escuta essas histórias, esses absurdos que acontecem em nosso país, num Estado de Direito que não podia acontecer. Me chamo o implacável Edu, que temos uma reportagem. Vamos à matéria, voltamos já com o repórter sindical, ok? No dia 30 de janeiro, a agência sindical participou do encontro estadual do PDT e entrevistou dirigentes sindicais e políticos, entre eles o presidenciável Ciro Gomes. O PDT agregou um quadro de muita qualidade, muita experiência política, que é o ex-ministro e governador Ciro Gomes, potencial candidato a presidente da República. Isso já está debatido? Como é que está? Já avançou essa discussão dentro do partido? Está avançando, é claro que essa eleição só é 2018, nós temos muita água aí para correr nesse rio. Mas o Ciro, na minha modesta opinião, é o homem mais preparado nesse momento grave de crise que o Brasil
está passando, porque ele é preparado na área econômica, ele tem a visão nacionalista, ele é um homem que quer combater o capital especulativo, esse lucro exorbitante de quem especula, e favorecer o capital produtivo nacional, a empresa brasileira, a tecnologia de ponta, e compromissado com uma origem popular. O Ciro Gomes vem para as fileiras do PDT, isso para nós pedetistas é um orgulho, porque o Ciro é um homem que tem coragem, tem história, tem capacidade administrativa, tem nome de projeção nacional. Então, para nós pedetistas, é sempre um orgulho, um prazer ter o Ciro Gomes no partido. Então, para nós, é uma época, momentos de grandes turbulências políticas do nosso país, e a gente precisa de pessoas que seja mais nacionalista, mais patriota, que vise um projeto de longo prazo para poder botar o nosso país nos trilhos. O Ciro Gomes hoje, com a experiência que tem, né, desde jovem na política, com o preparo que teve fora do país e dentro do país, ele tem tudo para ser o próximo presidente da República e fazer aquilo que o Jango tentou fazer e não conseguiu nesse país. Eu acho que a reforma de base é prioridade para o PDT e nós temos que lutar por ela. Eu aceitei a convocação desse velho companheiro e grande amigo que eu tenho na vida pública brasileira e no plano pessoal, que é o Lupe, justo por isso, por uma percepção, naquele momento crítico em que ele foi lá me convocar, num momento que eu estava até pensando em não ter mais presença na disputa eleitoral brasileira, com a percepção da crise brasileira, que tem dois conteúdos. No momento em que eu lhe falo, um deles diminuiu, mas não duvide que vai voltar com muita força, que é a ameaça à democracia, aos seus ritos, aos seus prazos, aos seus valores, ao seu calendário. Há uma crise econômica que está destruindo empregos, está comprimindo a proporção dos salários na renda nacional. O sintoma mais veemente é o salário mínimo, vis-à-vis o seu poder de compra em equivalência real, se comparar com o dólar, por exemplo. Então você tem esses dois encontros. E como eu acumulei essa vivência de 35 anos de vida pública limpa, né, nada mais do que minha obrigação, eu achei que não podia faltar. E estou muito entusiasmado com a forma com que eu estou sendo recebido pelos companheiros do PDT. Obrigado, companheiros! Viva o trabalhismo! Viva o PDT! Viva São Paulo e viva o Brasil! Muito bem. Voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje falando sobre sindicalismo e meio ambiente e sindicalismo. Na verdade, a gente fala um pouco de tudo ligado à saúde e segurança do trabalhador. Eu estou aqui com ele, Nildo Queiroz, o Nildo, meu amigo, dirigente sindical dos metalúrgicos de Guarulhos região e pessoa que tem já quase 2 décadas de dedicação à questão da saúde e segurança no ambiente de trabalho. Você viu uma reportagem que não é habitual nós passarmos aqui no programa, reportagens que digam respeito a partidos políticos. Nós não fazemos proselitismo partidário aqui. Agora, se o DEM, por exemplo, tiver alguma ação relacionada ao movimento sindical, a favor, não contra. Se o PCdoB tiver, se o PPS tiver, pode entrar em contato com a gente que nós editamos o material e mostramos aqui no programa, como também exibimos no site da agência sindical e na rede, no canal YouTube da agência, redes sociais, etc. Há espaço para mais uma pergunta. Ainda eu queria voltar, Ariane, porque acho importante que valorizemos a participação dos nossos internautas, amigos e telespectadores, ok? Vamos lá? Vamos, ainda em continuação, as perguntas do Armando Henrique. Vamos aqui encaminhar mais uma. E Armando Henrique, de onde que é? Armando Henrique, repetindo, é presidente da FENATEST, que é a Federação Nacional dos Técnicos de Segurança de Trabalho. E ele quer saber se as CIPAs, elas funcionam ou não funcionam na base metalúrgica. E o que é a CIPA? Bom, a CIPA é o primeiro passo para a prevenção, né? A CIPA, a gente brinca às vezes que a CIPA é corrida interna para o almoço, mas não, né? A CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, ele é o primeiro passo. E ele é tão importante porque o Brasil, na época que buscava dinheiro emprestado junto ao FMI, junto aos bancos internacionais, e como era um dos campeões mundiais em termos de acidente, para poder emprestar o dinheiro, foi firmado um acordo que trazia essas comissões de saúde do trabalhador para dentro das empresas. E a CIPA foi o primeiro passo, que ela é de 1946, quando ela está implantada no Brasil. A CIPA, ela basicamente vai cuidar da questão de saúde e segurança. São os cipeiros que são escolhidos pelo trabalhador, por isso que ela é importante. Pelo voto. São pessoas que foram escolhidas pelos trabalhadores, eleitas pelos trabalhadores, ou seja, eleitas diretamente pelos trabalhadores.
aquelas pessoas que têm mais afinidade dentro da fábrica. E são pessoas que vão representar os trabalhadores junto aos patrões para exigir dos patrões a melhoria dos ambientes do trabalho. É claro que a CIPAS tem algumas dificuldades pela questão técnica em si, que é grande. Você pegar o manual de segurança, tem mais de 30, são 34 NRs agora, e você falou de descumprimento, tem essa que foi recentemente feita, que fala dos frigoríficos que já estão querendo derrubar. 33, essa daí. 33 e estão querendo derrubar. E a gente estava falando agora há pouco das questões relativas, inclusive o Armando falou do metalúrgico, tem uma outra que que a gente conseguiu firmar um acordo tripartite que depois os patrões que participaram das mesas de reuniões, que foram lá, assinaram o acordo para editar a NR12, que ela fizesse parte, que as proteções de máquinas e equipamentos fossem para dentro da NR12, agora eles são o primeiro que estão ingressando com ação no STF, pedindo a retirada completa da NR12. Então a CIPA ela é importante porque ela vai fiscalizar o ambiente de trabalho, fazendo a correção não só das situações de risco, e das situações de perigo, principalmente aquelas que a gente fala que é risco iminente, aquele que está quase para acontecer algo que pode levar à morte ou também a uma questão física, né? Uma lesão grave num trabalhador. Por isso que o papel do cipeiro é importante. Eu tenho certeza que milhões e milhões de acidentes no Brasil, durante esses mais de 40 anos que a CIPA está em existência, milhões e milhões de acidentes foram evitados. É uma pena que nem todo patrão, todos os patrões, que todas as empresas sabem olhar para o cipeiro e ver que nele tem um grande aliado para poder fazer esse combate ao acidente dentro da empresa. Infelizmente, essa não é ainda uma lógica do patrão olhar com bons olhos para esse trabalhador. Ô Nildo, mas eu queria fazer 2 ou 3 comentários aqui. Além da questão legal, humana, é uma questão de inteligência. Porque se você reduz os acidentes de trabalho, os afastamentos, você tem um ganho de produtividade. É até uma solução capitalista. Então, quer dizer, o quadro que você descreve é de uma situação pré-capitalista. É aquilo que o Darcy Ribeiro dizia dos engenhos de açúcar. Ele dizia, no Brasil, os engenhos de açúcar foram máquinas de moer carne humana, professor Darcy Ribeiro. As fábricas, século XXI, não pode ser isso, Nildo. Então, mas você vê, nós estamos falando do acidente, mas em relação ao trabalho, os ruralistas entraram na justiça e estão tentando retirar o conceito de trabalho escravo. E em pleno século XXI, não é difícil, a gente está lendo notícias, toda hora a mídia está noticiando, algumas ações, e aí essas aí tem que parabenizar o Ministério do Trabalho, por essas ações que ele consegue fazer, de buscar onde tem o trabalho escravo, que normalmente são em fazendas, né, em grandes fazendas, e alguns nomes que a gente nem vamos falar aqui porque pode dar problema futuro, né, de ação, mas grandes fazendas que tem recentemente aí casos e mais casos de trabalho escravo, e eles estão querendo retirar. Se estão querendo retirar o trabalho escravo, imagine a questão dessa questão, que é tão simples, que é a questão de saúde, porque uma conta que o pastor José Pastore faz, eu não vou aqui entrar no mérito, mas uma conta que o José Pastore faz, economista e professor faz, é que o Brasil perde por ano em torno de 4 a 5 bilhões, né? Ou seja, 2 ou 3% do PIB é gasto direto ou indiretamente com o acidente do trabalho. Então, não é só o patrão, também é o governo, para poder atuar melhor nessa questão, porque é um dinheiro, aliás, não são 4, são 20 a 24 bilhões por ano que está sendo perdido no Brasil inteiro com a questão do acidente de trabalho, seja direto e indiretamente. Então, não é só o patrão, é o governo também que deveria usar com mais atenção, voltando aí a questão do Ministério do Trabalho, dando a estrutura necessária para o Ministério do Trabalho e para o Sereste, que também deveria ter um papel mais efetivo na questão de fiscalização dos ambientes de trabalho e não apenas de educação, que tem que mudar esse conceito. Perfeito. Quando o Estado se omite, quem perde é a nação. E quem ganha são os grupos minoritários. Você citou ruralistas, eu digo assim, eu não quero fulanizar a discussão política, mas quando você passa pela TV e está vendo lá o Ronaldo Caiado, falando com aquela verve, cheio de razão, eu não acredito nessa gente não, eles são contra os interesses nossos, os interesses da civilização, eles defendem um modelo arcaico, que é o modelo da Casa Grande e Senzala, e isso nós não podemos aceitar. O Edu avisa que temos um intervalo, temos parece que uma reportagem, uma matéria da Contrato, que é a Confederação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, e da UGT, que é a União Geral dos Trabalhadores. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco com o Helenildo Queiroz falando sobre sindicalismo e meio ambiente, CIPA, segurança no trabalho e assuntos que são muito interessantes, que a grande mídia não trata. Vamos lá?
A União Geral dos Trabalhadores, junto das demais centrais sindicais, realizou o ato em frente ao Banco Central em São Paulo contra as altas taxas de juros. Olha, é muito importante, mais uma vez, a unidade de ação das centrais sindicais para combater essa alta taxa de juros que é praticada no Brasil. Então a UGT, todos os meses, está aqui na porta do Banco Central, fazendo essa mobilização, e também nessa unidade de ação das centrais sindicais é importante para demonstrar de que os juros altos não têm bandeira. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, Moacir Roberto Teixeira-Wesvaldi, e o presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores, José Calisto Ramos, assinaram nesta terça-feira, 19, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro, termo de compromisso para aperfeiçoar as condições de trabalho no setor de turismo e hospitalidade nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Nós precisamos de trabalho decente. Nós não podemos, de forma alguma, aceitar trabalho similar ao escravo. Nós necessitamos de salário justo. Nós necessitamos de uma jornada de trabalho legal, correta, justa. Nós necessitamos o respeito dos empresários aos trabalhadores. A importância fundamental é você evitar o máximo de abuso com os trabalhadores que vão desenvolver suas atividades na Olimpíada. A partir do momento que assina-se um termo de responsabilidade, aí você, pelo menos, inibe aqueles que pretendiam, né, fazer os contratos abusivos. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje tratando de sindicalismo e meio ambiente. É o segundo programa da série e teremos 4 programas tratando do tema. Sempre buscando, nós tivemos aqui na semana passada um dirigente sindical que trabalha na Sabesp, então falou muito de água, tratamento de esgotos, etc. Também da preservação das matas, porque uma parte dos trabalhadores representados pelo sindicato, só um instantinho, por favor. Tocou o meu telefone, eles cuidam dos parques estaduais, isso é importantíssimo para a preservação do meio ambiente e para a qualidade de vida. Hoje estamos aqui com Helenildo Queiroz Santos, dirigente dos metalúrgicos de Guarulhos região. Nildo, agora quem pergunta sou eu. Existe a CIPA, que ela tem uma atuação permanente, e as empresas fazem a CIPAT, que é anual, se não me engano, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Te pergunto, você tem conseguido levar o debate da preservação ambiental para o interior das CIPATs? Há uma receptividade dos trabalhadores para isso? Há algum veto das direções das empresas? Não, Franzé, essa questão, a gente tem conseguido trabalhar essa questão na grande maioria das empresas. É claro que a programação, geralmente, as empresas é que tocam, mas a gente sempre consegue colocar, inclusive indicar pessoas para participar. Às vezes a gente mesmo tem a liberdade algumas empresas têm essa liberdade de chamar o próprio sindicato para participar das CIPATs, ativamente, inclusive, para levar essa informação que você acabou de falar, que é relativa ao meio ambiente, e levar ela para dentro das fábricas, né? Porque se tem uma coisa que une que deve unir qualquer um de nós, é a questão da preservação do meio ambiente e a questão do combate aos acidentes. A questão econômica a gente vai discutir nas épocas de campanha salarial, mas o combate à preservação da vida, combate dos acidentes e a preservação da vida, ela é um debate diário, e a gente tem conseguido, graças a Deus, levar esse debate para dentro das fábricas e participando dos encontros, participando da CIPAT, participando de eventos, participando de feiras, participando de escolas. Às vezes nós também vamos em escolas levar também disseminar o trabalho do sindicato nessa área, em várias outras áreas que não seja apenas do movimento sindical ou ligadas às indústrias metalúrgicas. Perfeito. Nildo, eu queria voltar aqui ao início da conversa, que essa campanha que você está monitorando via Departamento de Saúde e Segurança do Sindicato, dos Metalúrgicos Guarulhos região, de combate ao mosquito da dengue, enfim, as doenças que advêm, né, da picada do mosquito. Eu sou um RH de uma empresa, eu sou um cipeiro de uma metalúrgica,
eu sou um dono de uma fábrica, eu quero levar isso para dentro da minha fábrica, como é que eu faço? Eu te contato, você tem um e-mail, um telefone, onde te acha cotidianamente? O sindicato é dividido por setores, né? Embora eu atuo num setor chamado Setor C, que vai da região de Bom Sucesso até a cidade de Santa Isabel, nós somos divididos por regiões. Cada região tem um diretor, um grupo de diretores que atuam. Independente, se for qualquer empresa que queira trabalhar essa questão dentro da sua fábrica, pode contactar os diretores daquela região e eles vão conversar com o pessoal do departamento e vai marcar um dia para a gente poder ir lá conversar, confeccionar algum material que a gente tem, também distribuir material que é da prefeitura, material do estado, ou algum material que seja também do sindicato que a gente está fazendo aí para a campanha, ou em casos também pode ir lá fazer palestra ou fazer uma atuação mais forte junto com os cipeiros para a gente poder, entre aspas, verificar os ambientes de trabalho para a gente poder aí tentar eliminar os focos, né, esses problemas que a gente já está colocado. Perfeito. Nildo, eu queria voltar à nossa Ariane Soares com perguntas dos nossos amigos internautas e telespectadores. Vamos lá? Vamos. Uma pergunta de José Barros da Silva, diretor de Sindicatos Metalúrgicos de Guarulhos e Região, nosso companheiro. Dando continuidade a esse tema da campanha, né, de conscientização com os trabalhadores em relação ao vírus do Aedes aegypti, ele quer saber se nesta campanha os trabalhadores eles têm sido receptivos ou se eles têm sido alheios a isso, achando que a responsabilidade é apenas do governo. Ou que o mosquito nunca vai picar a ele, só o vizinho. Olha, onde nós temos passado, principalmente nós fomos em 3 fábricas até agora, né, fazendo a campanha, onde a gente tem passado, tem sido bem receptivo. Aonde o sindicato vai, ele é bem aceito pelos trabalhadores, nós temos credibilidade com a base, nós trabalhamos com a base. Aonde nós vamos, nós sempre levamos propostas positivas para poder resolver determinados assuntos. Hoje nós estamos trabalhando essa questão aqui, que é saúde pública, que é a questão da dengue, porque agora é uma guerra, é um combate, como diz, não escolhe raça, não escolhe religião, não escolhe preto, não escolhe branco, não escolhe amarelo, né? Não escolhe quem é pobre, quem é rico, é para todo mundo. Então, os trabalhadores estão bem receptivos. É claro que tem um bocado de dúvida ainda que está na população, mas o material que a gente tem levado ajudou também, está ajudando a esclarecer algumas dúvidas que têm ficado na cabeça das pessoas. Mas tem sido receptivo. Aonde a gente chega, o pessoal pega, ninguém joga fora. Pega, lê, inclusive pede até para a gente mandar mais, dar o e-mail para a gente produzir mais material e mandar para eles, para poder distribuir dentro das fábricas, né? Principalmente o pessoal da CIPA tem feito isso aí bastante com a gente. Eu falei hoje com o Titico, jornalista Luiz de Salvo, que trabalha no sindicato, e o site da entidade, www.metalurgico.org.br, metalúrgico no singular, vai começar a massificar essa campanha, ela já começou, então o trabalhador também poderá obter informações por meio do site do sindicato. Eu quero lembrar a todos que nós estamos hoje entrevistando Helenildo Queiroz, e o tema é sindicalismo e meio ambiente. Nildo, você disse que já a campanha de combate ao mosquito da dengue, de esclarecimento, de conscientização e prevenção, já chegou a 3 fábricas. Já existe uma agenda de ações ou isso vai sendo montado mais ou menos de acordo com a urgência e as demandas? E se houver uma agenda vou na Continental, vou na Cummins, vou em outra empresa da base, se você já pode anunciar aqui. Então, nós estamos trabalhando com o pessoal, com a diretoria por setor, para a gente poder agendar, levar essa campanha para dentro das fábricas, porque não é só, a gente precisa do material, precisa do consentimento também, do consentimento dos empresários, para que a gente possa fazer um trabalho mais efetivo com o pessoal da CIPA, para não ficar só na questão do informativo. O interessante é que a gente possa levar o material, possa estar no ambiente de trabalho fazendo toda aquela questão da fiscalização e ajudar isso, né? Inclusive, a gente está tentando envolver o pessoal do SEREST, o pessoal da Vigilância Sanitária do município de Guarulhos para atuar junto com o sindicato nessas questões, porque eu disse, é uma questão de saúde pública, não deve ser apenas um compromisso. É legal que o metalúrgico dê um pontapé, né, na cidade, deu um pontapé aí iniciando a campanha, mas é interessante também que outras instituições sejam parceiras e participem com a gente para que a gente possa alcançar o maior número possível de empresas e de pessoas levando aí a conscientização e o combate de verdade a aos focos, né, do mosquito.
Nildo, voltando à questão ambiental, poluição, contaminação de mananciais, etc., eu me lembro que nos anos 70, 80, era muito comum flagrar-se empresas com cano clandestino jogando com despejo em rios e córregos, etc. Isso existe, essa prática existe ainda em setores do patronato e por quê? Bom, infelizmente essa é uma prática, se a gente, nos debates que a gente faz na Comissão de Saúde de Guarulhos, ou seja, no Conselho Municipal de Saúde, no Centro de Referência, na CIST Municipal, que é a Comissão de Intersindical de Saúde do Trabalhador, ainda existem vários casos de denúncia de empresas que praticam isso, né? Mas é importante também ressaltar, Franzinho, que a partir da década de 80, a Assembleia Geral da ONU, né, ela colocou como prioridade essa questão do desenvolvimento sustentável, que era o nosso futuro, né? Que a primeira presidente dessa comissão, que foi a ministra noruega, que é a Gro Harlem Brundtland, um nome, né, em inglês, como você falou, não gosto de falar alguns nomes, né? Mas era a primeira ex-ministra norueguesa que foi a presidente, que deu o primeiro passo, que já havia essa agenda dentro da Assembleia Nacional, a ONU, né? Já havia essa temática, já havia lá dentro, e a partir de 83, com essa Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, essas questões de fábricas e a questão do desenvolvimento sustentável passou a ganhar uma maior prioridade na sociedade e também nos movimentos sociais, tendo em vista que nós já temos o protocolo de Kyoto e todas as tentativas mundial de se fazer a preservação do meio ambiente a partir do trabalho, né? Porque nós temos que pensar que não é só no consumismo desse capitalismo, nós temos que pensar na preservação do meio ambiente para as futuras gerações que vêm aí. Até pouco tempo, não sei como é agora, os Estados Unidos, a gloriosa nação do norte, não era subsidiária do protocolo de Kyoto, né? Que é uma norma internacional repleta de boas intenções válidas de preservação do meio ambiente. É claro que talvez o país que jogou 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, é natural que não pareça muito interessado nas questões ambientais, embora fazendo a ressalva de que o Barack Obama é um tremendo avanço naquele país reacionário e xerife do mundo. Me avisa aqui o Edu que nós temos agora a participação do Diese. Todo programa, ou o Diese ou o DIAP, participa aqui do Repórter Sindical. Vamos lá? Olá, Franzin. Aqui quem fala é o Altair Garcia. O programa de sustentabilidade veicular, ele é um programa que vários países já adotam, né? E inclusive estão revisando as metas, né, de aproveitamento de veículos, de tudo que é, na verdade, retirado de circulação, veículos velhos, né? Países como a Comunidade Europeia reciclam cerca de 85% dos veículos que são retirados, né? Então a Comunidade Europeia é um bom exemplo para essa prática. Estados Unidos também tem em torno de 14 milhões de veículos que são retirados de circulação, que representa 5,6% da frota deles, né? E os Estados Unidos estão um pouco atrás da Comunidade Europeia, ele reaproveita 75% dos veículos. E o Japão, né, talvez seja um bom exemplo, ele reaproveita 95% do que é retirado de circulação, né? Ou seja, o Japão, Estados Unidos e Comunidade Europeia têm uma engenharia reversa, né, que consegue reutilizar esses materiais na própria indústria e em outros segmentos. Isso é muito importante. Essa política, portanto, não é uma política inovadora, né? Já existe, né? Ela é tardia, vamos dizer assim, mas para nós, né, ela é importantíssima, né, em vários aspectos, do ponto de vista ambiental, né, porque nós já temos legislação para isso. Ele é importante do ponto de vista de geração de empregos, né? Ele pode gerar empregos em toda a cadeia produtiva, tanto na engenharia reversa como na própria renovação de frota, reciclagem, etc. E ainda pode ter um impacto no PIB de 0,8. Isso está sendo discutido, né? Esse programa, na verdade, ele vazou, não era para estar sendo divulgado ainda, porque a discussão ela é uma discussão complexa, né? Ela envolve vários atores.
mas ele é, na verdade, um programa importante, né? E pode apontar boas saídas para aquilo que a gente discute. O programa ele é um programa muito importante e a sociedade precisa discutir de forma que ele saia, que a gente consiga garantir um bom desenho de acordo com as nossas necessidades e que ele tenha aí externalidades positivas, inclusive na mobilidade urbana, né, que também é algo que nós estamos muito atrasados. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar. Obrigado ao Altair do DIEESE, falando do programa de renovação veicular. Interessante proposta que tem a ver com a sustentabilidade, Nildo, porque haverá, caso o programa seja colocado em prática, o Brasil gerará pela primeira vez uma indústria de sucata, que é uma indústria potente, tem peso já no impacto na economia. Porque esse programa de renovação veicular, na verdade, ele tem um nome muito mais complicado, chama Programa de Sustentabilidade. É interessante porque nós aproveitamos muito mal o lixo, né? Aquilo que se chama de lixo, o descarte de resíduo, descarte de material. E ao pegar esses carros, que muitos já deveriam estar fora de circulação há muito tempo, né? Nós vamos ter a oportunidade de, ao reciclar, nós vamos diminuir o consumo de matéria-prima. Ao diminuir o consumo de matéria-prima, também vamos diminuir o desgaste que dá na própria natureza, né, da onde se retira os recursos naturais para poder fazer isso, alavancar o capitalismo no mundo. Então, o Brasil está dando aí uma bela iniciativa. Gerando emprego, né? E gerando emprego, com certeza. Beleza, eu quero mostrar aqui o folheto que o Nildo está levando para as fábricas. Agora é guerra. Dengue não é brincadeira. É uma doença grave que pode matar, como ele relatou um caso aqui de uma moça de 25 anos. Segundo o Ministério da Saúde, em 2015 foram registrados mais de 1,5 milhão de casos de dengue. E o perigo aumentou, e aqui cita dengue, chikungunya e zika vírus. Quer dizer, aqui tem para todos os gostos, infelizmente. Evidentemente que é uma questão de saúde pública, mas tem a ver com o tema que nós estamos tratando aqui, que é sindicalismo e meio ambiente e sindicalismo. Temos mais alguma pergunta? Podemos tocar o programa? Ariane Soares? Vamos finalizar com a pergunta do Robson Gilgazola, nosso participante fiel. Obrigada, Robson, por sua pergunta. Nildo, o local de trabalho também é meio ambiente. Como despertar nos trabalhadores a consciência de que meio ambiente não está ligado somente à natureza? Para isso... E como despertar no patrão também, né? Não é só o trabalhador. O patrão é mais difícil, né? Porque o patrão só olha para isso quando a questão é ganhar, né? É engraçado que você vê que de 80, na década de 70, os japoneses inventaram aquelas várias formas que eles tinham de fazer a sua produção aumentar, e a que a gente mais conhece é as tal das ISOs, né? E alguns processos Kanban, Kaizen e aí por aí afora. Então é engraçado que os patrões, quando é na hora para poder melhorar a produção, eles sabem arrancar o máximo do patrão. Mas quando é para melhorar o ambiente de trabalho, ele não ouve o empregado, né? Porque ali ele sabe que ele vai gastar dinheiro e ele pensa que está gastando. Pelo contrário, é investimento. Então nós temos que, uma das formas melhores para isso é tentar, que nós vamos começar agora com os encontros setoriais. Os encontros setoriais dentro dos encontros setoriais levar os trabalhadores esse debate da questão da saúde, da questão do meio ambiente e mostrar para eles que o ambiente não é só aquele local que a gente vive, né? O ambiente é na fábrica, é fora dela, é dentro de casa, é em todo local que a gente frequenta. O ar que respira também é meio ambiente, então temos que cuidar que os seres vivos e os seres não vivos faz tudo parte do meio ambiente. Se a gente puder fazer a nossa parte, cada um fazendo a nossa parte, tenho certeza que nós vamos malandro. Não podemos ficar só esperando do governo. A gente sabe de todas as deficiências que o governo tem, e principalmente com a saúde pública, de tudo aquilo que não é falta de dinheiro, porque são 118 bilhões para esse ano, para o Ministério da Saúde, para poder gastar com saúde pública, falta é fazer uma gestão mais eficiente do dinheiro que cada cidadão contribui com o governo. Nildo Queiroz, muitíssimo obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa, e fizemos eu quero criar aqui 1 hora de programa, de um debate salutar e esclarecedor. Qual é o telefone de contato com o Nildo no sindicato? De todas as questões que a gente falou aqui, principalmente dessa campanha de combate à dengue, o e-mail é cipa@metalurgico.org.br, o site você já havia pronunciado, e é o 2463-5300, que é o direto, e o 4965-9317, que vai direto, 4965-9317, Rodrigo André, vai direto no Departamento de Saúde do Trabalhador do Sindicato.
Muito bem. Chegamos ao final de mais um Repórter Sindical. Eu mostro aqui a nossa TV, Agência Sindical, agradecendo o Nildo e todos os que ajudaram a botar e colocar esse programa no ar, que não é fácil fazer um programa ao vivo. Muitíssimo obrigado. Até quinta-feira que vem com mais um programa da série Sindicalismo e Meio Ambiente. Forte abraço, até lá. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.